pessoas, e aí? Tudo bem com vocês? Sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C. Hoje falaremos sobre tecidos, ok? Continuando, claro, as nossas aulas. Já falamos na aula anterior sobre os níveis de organização dos seres vivos e hoje nós falaremos sobre os tecidos, beleza? Olha só, histologia, na realidade, é a ciência que estuda os tecidos. Professor, que tipo de tecido o senhor está falando? Eu estou falando de tecido celular, tá? Então, assim, as células, elas se organizam, elas se juntam, em conjunto, claro, elas realizam, vamos dizer assim, determinadas funções que são específicas. A gente chama esse aglomerado de células, a gente chama esse conjunto de tecidos, ok? Então, assim, tecidos são formados por grupos de células de forma e de funções semelhantes. Então, elas se reúnem para que elas possam realizar funções específicas, ok? Existem 4 tipos de tecidos em nosso corpo: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso, beleza? Nós vamos falar com calma, aos poucos, de cada um. Eu não vou aprofundar nesse assunto, claro, porque mais à frente vocês vão ver também de forma mais aprofundada. Então, vai ser de uma forma geral, para que vocês entendam de que estamos falando, beleza? Então, assim, deixa eu ler aqui. Histologia. Histologia é a ciência que estuda os tecidos do corpo humano. E os tecidos, como eu já falei para vocês, são formados por grupos de células de forma e de função semelhantes. Então, eles estão se agrupando ali para desempenhar alguma função que é específica, tá? Então a gente chama de tecidos, beleza? Então, assim, como eu falei na aula anterior, existem níveis de organização. Aqui eu só coloquei células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos, mas antes de células ainda tem átomos, ainda tem moléculas, para que possam surgir as células. Então, na organização, células, tecido, histologia vai estudar isso aqui, os tecidos, beleza? Então, a aglomeração dos tecidos, o conjunto dos tecidos vão dar origem aos órgãos. E os órgãos, claro, vão também dar origem aos sistemas, que em conjunto vão dar origem aos organismos. Se prestar atenção, há, na realidade, aí uma corrente. Então, um depende do outro, beleza? Então, vamos estudar com calma, beleza? Vamos lá. Olha só. Histologia, novamente. Então, célula é a unidade fundamental do corpo. Tecidos são associações de várias células que são semelhantes, claro. E os órgãos são junções de vários tecidos que realizam uma determinada função. Olha, como eu disse a vocês, existem 4 tipos de tecidos, beleza? Vou falar um pouquinho de cada um. Então, a nossa aula hoje ela não vai ser muito estendida, não, tá? Vou passar uma atividade para vocês, vão ter também uma atividade de fixação. Então vamos aos poucos. Primeiro porque esse assunto aqui não era um assunto nem que caía no 6º ano, tá? Então, por regulamentação da BNCC, esse ano vocês estão aí dando também esse assunto sobre histologia, sobre células, que na realidade esse assunto aqui dos tecidos, vocês só iriam encontrá-lo, claro, lá no 8º ano, beleza? Então, para que vocês não fiquem, vamos dizer assim, não sintam dificuldades na aprendizagem, eu vou começar aos poucos. Então, eu vou falar de forma bem superficial sobre os tecidos e depois, aos poucos, eu vou aprofundando, ok? Então, vamos ter tempo para isso, beleza? Então, os tecidos do nosso corpo podem ser classificados em 4 tipos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Vamos falar primeiro sobre o tecido epitelial, que é, na realidade, o tecido de revestimento do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele é revestido por um tecido chamado tecido epitelial. E esse tecido ele tem características, tá? Então, lembrando, o tecido ele é formado por células. Então, as características que a gente encontra nesse tecido é que suas células são muito juntas. A gente chama de justapostas, tá? Então, são células justapostas. Nas células, entre as células, sempre a gente encontra material. Material que vai servir de nutriente para as células, a gente chama de material intercelular, beleza? Então esse material intercelular entre as células
Nesse caso aqui, no tecido epitelial, ele é praticamente ausente. Então a gente já presencia a ausência desse material chamado material intercelular. Então, característica, são células justapostas, são muito unidas, com a ausência desse material aí extracelular. Outra coisa, outra característica desse tecido epitelial, a gente não encontra a vascularização dentro do professor, mas não sei nem o que é vascularizado. Quer dizer, você não encontra dentro desse tecido epitelial veias, tá? Então não é vascularizado. Se você levar um furo, um corte nessa região, nessa partezinha desse tecido mais superficial, o que é que vai acontecer? A área só vai ficar branca. Então não vai sangrar naquela área que você levou aquele, isso se for bem superficial mesmo, tá? Então fica só aquela partezinha branca. Depois de um tempo, claro, você vai ver a presença do sangue, mas não foi derivado do vaso sanguíneo, diretamente do vaso sanguíneo dali, beleza? Então o que aconteceu? O sangue ele veio por difusão, foi passando de uma célula para outra, até chegar na superfície, beleza? Mas no próprio tecido, chamado tecido epitelial, não existe essa vascularização, beleza? Então já falei sobre algumas, estou falando sobre algumas características. Vou passar e a gente vai lendo e vou falando aos poucos, beleza? Então olha só. A célula epitelial, então, é formado por células justapostas, como eu falei para vocês. Essas células elas estão muito unidas, elas são bastante unidas, tá? Elas possuem pouca substância intersticial, então ela possui pouca substância, poucos nutrientes ali entre as suas células, entre uma célula e a outra. Por quê? Porque elas estão muito juntas, beleza? Então assim, são células que dão origem ao revestimento da boca, a parte interna, a parte externa, a própria epiderme que eu falei para vocês, na nossa pele, a parte externa da pele, as glândulas mamárias, salivares, sebáceas. Então é um tecido que tem como função o revestimento e tem também como função também a secreção de substâncias, tá? Então essa secreção, esse tecido vai formar glândulas, e essas glândulas elas podem secretar substâncias tanto para fora do corpo, como também para dentro do corpo, tá? Então assim, eu não estou querendo muito aprofundar, mas nesse caso aí, o tecido epitelial a gente vai encontrar como tecido de revestimento e como tecido glandular. Glandular vem de glândula, por quê? Porque esse tecido ele vai dar origem a glândulas. Glândulas sebáceas, lembra que tu, às vezes, quando sente calor, tu fica suado? Pois é, esse suor está saindo de glândulas. Glândulas que são produzidas por esse tipo de tecido aqui, tecido epitelial. Então, assim, essas glândulas, elas podem secretar substâncias para fora do corpo, como também podem secretar substâncias para dentro do corpo, para a corrente sanguínea, beleza? Os hormônios, esse é um exemplo, tá? Como também existem as glândulas chamadas de glândulas mistas. Então, glândulas que lançam substâncias para fora do corpo e também lançam substâncias para dentro da corrente sanguínea, tá? Então, essas células, essas glândulas são produzidas por essas células chamadas, por esse conjunto de células que dá origem ao tecido epitelial, beleza? Então, tecido de revestimento e tecido glandular também, beleza? Vamos lá. Olha só, apresenta características, a ausência de espaços, como eu já falei para vocês, tá? E a ausência de vascularização também já falei para vocês. Então a gente não vai encontrar veias capilares nesse tecido. Então é ausente mesmo, esse tipo de substâncias são ausentes, tá? Então grande a capacidade de renovação celular. Olha só, quando eu passo a mão na minha pele, eu estou descamando também a pele, de certa forma. Por quê? Porque esse tipo de material aqui, esse tipo de tecido, ele tem uma capacidade de regeneração muito grande, tá? Então, consequentemente, as células do teu corpo, elas vão sendo renovadas consequentemente no dia. Elas vão se multiplicando e elas vão se renovando e vão liberando, claro, aquelas camadas mais velhas, vai se livrando daquela camada mais velha. Então, vai descamando, beleza? Olha só, perdão. Sua função principal é proteger o corpo contra a penetração de micro-organismos, substâncias químicas e agressores físicos. Essa característica delas serem tão juntas fazem com que essas células, fazem com que esse tecido impeça que micro-organismos
consigam penetrar essa estrutura, beleza? Então por isso que a gente diz que é uma estrutura também que serve para a defesa do corpo. Seria a primeira defesa do corpo, beleza? Esse tecido epitelial. Vamos passar para o próximo. Se encontram recobrindo o corpo, externamente, claro, a epiderme, córnea e a superfície interna dos órgãos ocos, como o estômago. Quer dizer o seguinte, que essa estrutura, esses tecidos, eles estão na parte superficial. Então, está recobrindo. Mas não está recobrindo só a parte externa do corpo, não. Está recobrindo também a parte interna do corpo. Então, as cavidades internas do corpo são recobertas por células epiteliais. Só para você ter ideia, até as cavidades das veias dos vasos sanguíneos, dos nossos vasos sanguíneos, são recobertos por células do tecido epitelial. As células que estão recobrindo ali o estômago, que estão realizando a absorção das substâncias no estômago, são células também epiteliais, então de extrema importância para o nosso corpo. Então assim, órgãos ocos como estômago, ouvido, nariz, pulmão, boca, útero, bexiga, então está presente esse tecido aí em todos esses órgãos, tanto na cavidade interna como nas externas, beleza? Além disso, ele é responsável pela formação das glândulas, como eu falei para vocês. Então as glândulas, elas são formadas por células, por tecido epitelial, tá? Então são responsáveis em secretar substâncias, e essas substâncias podem ser secretadas tanto para fora do corpo, como também para dentro. E aí tem também aquelas glândulas que são mistas, aquela que além de secretar as substâncias para fora do corpo, elas também secretam as substâncias para dentro do corpo. Exemplo, o pâncreas, né? O pâncreas, ele produz o chamado suco pancreático, então ele lança esse suco pancreático no sistema digestório para ser eliminado, tá, junto com as fezes. E além disso também ele secreta substâncias na corrente sanguínea, o glucagon e a insulina, que são hormônios, tá? Então a gente chama de glândula mista, beleza? Então assim, mais à frente a gente vai dar mais uma aprofundada com vocês, ok? Vamos passar para o próximo slide. Olha só, tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo possui espaços entre as células e é ricamente vascularizado. Diferente do tecido anterior que falamos, do tecido epitelial, onde, claro, as células estavam muito unidas e o material intercelular era praticamente ausente, tá? Diferentemente do tecido epitelial, o tecido conjuntivo ele é rico nessas substâncias que estão ali entre as células. A gente vai encontrar ali elastina, que é um tipo de substância que faz com que a pele ela fique mais elástica, vamos dizer assim. A gente vai encontrar ali o colágeno, a gente vai encontrar diversas fibras. E outra coisa, a gente vai, nesse tecido conjuntivo, ver a presença de algo que não tinha também no tecido epitelial, que seria essa vascularização. Então aqui já vai ser rico em veias, tá? Então por isso que a gente diz que são células, que essas células, ela é ricamente vascularizada. Esse tecido ele é ricamente vascularizado, beleza? Olha só, tecido conjuntivo, entre suas várias funções, este tecido possui uma importantíssima, tá? Por que diversas e várias funções? Porque a gente vai ver que esse tecido, na realidade, ele vai dividir-se, então tem subdivisões. A gente vai encontrar o tecido chamado de tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo hematopoético, que a gente chama de sanguíneo, tá? Então assim, existem várias divisões desse tecido. E claro, a gente não vai aprofundar sobre todas elas, vai ser de forma bem superficial mesmo, ok? Mas, como importantíssima função também, ele tem como unir e separar os órgãos ao mesmo tempo. Ele une e também ele pode separar os órgãos. Abaixo de todo o tecido epitelial deve haver obrigatoriamente o tecido conjuntivo. Então, tecido epitelial, abaixo dele tem que ter um tecido conjuntivo. Só para você ter ideia, a pele, que é um órgão, tá? O maior órgão do nosso corpo, ela é composta por dois tipos de tecido.
o tecido, não só dois tipos de tecido, existem outros tecidos também que estão anexos ali, mas que são mais presentes é o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, tá? Então o tecido conjuntivo ele está na parte de baixo. Então já está dizendo aqui, abaixo de todo o tecido epitelial, deve haver obrigatoriamente um tecido chamado de tecido conjuntivo. Olha só, são diversos tipos de tecidos, como falei para vocês. Tecido adiposo, que serve como armazenamento de gorduras, tem como função armazenar gordura, serve como reserva energética também. O cartilaginoso constitui as cartilagens, olha, orelha, nariz, isso é tecido cartilaginoso. Tecido conjuntivo cartilaginoso, beleza? Tecido ósseo, que constitui, claro, os nossos ossos, e hematopoético, que é formado por células do nosso sangue, beleza? Aqui está o exemplo dos tecidos, também coloquei o material para que vocês pudessem dar uma olhada sobre esse material. E agora a gente vai falar sobre o tecido muscular. Vocês viram que eu não aprofundei no momento sobre todos esses tecidos, mas à frente eu vou dar uma aprofundada sobre esses tecidos, beleza? Mas agora não é o momento, senão eu vou dar uma confundida na cabecinha de vocês, ok? Então assim, o tecido muscular é aquele tecido que vai fazer com que haja diversas movimentações no nosso corpo. Se eu estou falando, é porque tem algo fazendo com que essa voz ela seja emitida, vamos dizer assim, tá? Se eu estou pegando em meu óculos, é porque eu estou mexendo os meus músculos que estão associados também aos ossos. Então, a parte muscular ela é extremamente importante em um corpo, não que tirando a importância dos outros também, mas ela é muito importante, beleza? Então assim, o tecido muscular possui células especializadas para a contração. Suas células, sua função na realidade é permitir o movimento, realizar manutenções, produção de calor. Então tudo isso está ali condicionado ao sistema muscular. Ao contrário dos tecidos citados acima, este não possui renovação celular. Então essa célula, esse tipo de tecido, o tecido muscular, ele não se renova. A gente viu que o tecido epitelial ele tem um alto poder de renovação. A gente viu que o tecido muscular ele tinha um baixo teor de renovação, mas ele se renova também, beleza? Já o tecido muscular ele não se renova, ok? Olha só, as células do tecido muscular são denominadas fibras musculares e possuem capacidade de se contrair ou de se alongar. Existem aí enzimas que fazem parte desse sistema, dessa musculatura, actina e miosina, que fazem com que ocorra a contração e o relaxamento desses músculos, beleza? Então assim, eu poderia dar uma aprofundada, mas vai ficar um pouco complicado para vocês. Mais à frente a gente vai aos poucos aprofundando, beleza? Então assim, e a essa propriedade de contrair e de se alongar, nós chamamos de contratilidade, beleza? Então o tecido muscular, ele pode ser de três tipos. O tecido muscular liso, o tecido muscular que é estriado, chamado de estriado esquelético, e temos também o tecido muscular estriado cardíaco. Esse estriado é porque quando a gente observa, e no momento não temos como visualizar, tanto que nós iríamos nessa aula para o laboratório observar as células e os tecidos para ver essa diferenciação entre uma e outra. Então, o tecido estriado, quando a gente fala sobre estriado, existem de duas formas, o estriado esquelético, estriado esquelético e estriado cardíaco, é porque quando a gente visualiza no microscópio, a gente vê ele todo cheio de estrias, por isso que chamamos de estriado. Enquanto o outro, a gente não vê não tem essa presença dessa estria, por isso que a gente chama de tecido liso, beleza? Então assim, cada um aí tem uma função. Então o tecido liso ele é encontrado também associado às cavidades do nosso corpo, ligados, claro,
as células epiteliais, ao tecido chamado de tecido muscular ali. E vai auxiliar, um auxilia o outro, tá? Quando a gente engole, estou comendo, engolir, a comida ela vai descer, mas ela vai descer, a gente pensa que ela vai descer devido à pressão atmosférica, ela está descendo. Não. Na realidade, o que acontece ali é a contração muscular, fazendo com que esse alimento ele seja levado por todo o tubo digestório. A gente chama esse tipo de movimento peristáltico, beleza? Movimento peristáltico. Tanto que se você tiver de cabeça para baixo, você vai conseguir engolir um alimento. Você vai deglutir e esse alimento vai ser levado por contração peristáltica por todo o tubo digestório, beleza? Quem é que faz com que isso ocorra? O tecido muscular liso. Então, o liso, na realidade, é um tipo de movimentação que você não controla, tá? Então, a gente chama de movimento involuntário, beleza? A mesma coisa, esse movimento involuntário vai ocorrer também com o tecido muscular estriado cardíaco. Você não controla os seus batimentos cardíacos, beleza? Então, que tipo de movimentação esse músculo vai ter? Uma movimentação involuntária, você não está controlando, beleza? Você controla aqui só o muscular estriado esquelético. Por quê? Porque ele está preso aos seus ossos. E é ele que faz com que você se movimente, com que você ande, tá? Com que eu pegue no meu óculos agora, com que eu movimente as minhas mãos. Por quê? Porque ele é controlado pelo meu corpo. Eu controlo ele. Eu controlo as ações do músculo esquelético, do estriado esquelético, beleza? Então, ele não tem movimentações involuntárias. É voluntária. Eu estou movimentando, eu penso, o corpo está executando, a musculatura ela está fazendo com que a ação seja executada, beleza? Então, eu estou controlando. Se eu estou controlando, o movimento ele é voluntário. Se eu não controlo, o movimento ele é involuntário, beleza? Vamos passar. Olha só, aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, imagens desse tipo de tecido, né? O tecido muscular. Como é bem perceptível, você vai ver que tanto o esquelético quanto o cardíaco ocorrem a presença aqui de estrias, enquanto o liso ele não tem nenhuma presença de estrias, tá? Lembrando, tanto o liso quanto o cardíaco, o movimento ocorre de forma involuntária, você não controla. Você só controla a movimentação dos músculos esqueléticos, beleza? Vamos lá. Olha só. Aqui está mais informações sobre os 3 tipos de tecido muscular que são encontrados em nosso corpo, o liso, o esquelético e o cardíaco. Vamos dar uma lida. Então, liso. Tecido muscular liso apresenta uma contração lenta e involuntária, ou seja, não depende da vontade do indivíduo. Forma a musculatura dos órgãos internos, como bexiga, estômago, vasos sanguíneos. Então está presente lá na bexiga, no estômago, nos vasos sanguíneos. Já o esquelético, tecido muscular estriado esquelético, apresenta uma contração rápida, tá? E claro, voluntária. Você está comandando ali, então ela é voluntária. Está ligado aos ossos e atua a movimentação do corpo, e atua na movimentação do corpo. Já o cardíaco, ele é encontrado, claro, somente no coração, formando o miocárdio. Então vai ser a musculatura que faz com que o coração ele contraia e relaxe, beleza? E faz com que todo o sangue do corpo seja distribuído através dessa movimentação, dessa contração e desse relaxamento. É como se fosse uma bomba hidráulica, fazendo com que todo o sangue do corpo seja distribuído, e que volte novamente para o coração, beleza? Bom, vamos falar agora sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso, na realidade, ele vai ser composto aí por 2 tipos de célula. As células chamadas de neurônios e também as células chamadas de neuroglias, mais conhecidas também como as células da glia, que dão aí o suporte para que os neurônios possam realizar as suas atividades, que é enviar impulsos nervosos, tá? Então, assim, o tecido nervoso é formado por células nervosas, os neurônios, e também por células protetoras e de sustentação, são chamadas de neuroglias.
Assim como ocorre no tecido muscular, esse tecido é formado por células que não se renovam. Então a gente tinha falado que o tecido epitelial, as células eles tinham um alto poder de renovação, as células se multiplicavam, se renovavam constantemente, tá? E também a gente falou que as células do tecido conjuntivo, elas se renovavam, mas não com tanto, vamos dizer assim, não com tanta eficácia das células epiteliais, tá? E falamos também que as células musculares, elas não se renovavam. A mesma coisa vai ocorrer também com o tecido nervoso. Então ele não vai se renovar. Então, assim como ocorre no tecido muscular, este é formado por células que não se renovam, ok? São capazes de receber estímulos e conduzir a informação para outras células através dos impulsos nervosos. Vamos lá. Então, os neurônios têm forma estrelada e são células que são, claro, especializadas. Além deles, os tecidos nervoso, o tecido nervoso também apresenta outros tipos de células. Já falei para vocês que são as células da guia, que tem como função, na realidade, nutrir, sustentar, proteger, dar um suporte aos neurônios. Tá? Os tecidos, o tecido é encontrado nos órgãos do sistema nervoso, como cérebro, medula espinal, tá? Mas é distribuído em todo o corpo, os neurônios são distribuídos em todo o corpo e eles vão emitir impulsos nervosos, tá? Fazem parte do sistema sensorial do nosso corpo, beleza? Aqui está a estrutura, tá mostrando, estou mandando para vocês também esse slide, tá? Então, é um material que vai mostrar a estrutura dos neurônios, tem um formato estrelado, vai possuir aqui um corpo celular, os dendritos que são responsáveis também pelo recebimento dos impulsos nervosos, vai possuir o axônio com todas as suas estruturas, lembrando, eu não vou nesse momento aprofundar, mas mais à frente a gente vai falar sobre todas essas estruturas que possuem todas as células, beleza? Inclusive, especificamente o tecido nervoso, ok? Então esses impulsos nervosos a gente chama de sinapses, então as sinapses elas estão ocorrendo e elas estão transmitindo impulsos nervosos de uma célula a outra, e é dessa forma que nós conseguimos controlar as ações do nosso corpo, ou não controlar, né? Porque existem também, dentro do sistema nervoso, a gente está falando sobre o tecido nervoso, mas existe dentro do sistema nervoso um sistema que a gente não controla, tá? Que, claro, ele tem funcionamento sem que a gente controle, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui está falando também na partezinha sobre os órgãos, vamos dar uma lida. Então os tecidos também se agrupam em nosso organismo e, claro, esse agrupamento dos tecidos que realizam a formação dos órgãos, beleza? Então o estômago, por exemplo, é um órgão do corpo humano. Nele podemos reconhecer a presença do tecido epitelial, muscular, entre outros. Então o órgão ele é formado por um conjunto de tecidos, ok? Aqui está mostrando alguns órgãos, tá? Mas a gente vai falar mais à frente sobre isso também. A gente está finalizando a aula sobre tecidos e eu vou pedir para vocês, como atividade de fixação, fazerem uma pesquisa sobre os tecidos e anexar essa pesquisa ao nosso caderno de ciências, beleza? Então você vai anexar, ou você escreve no próprio caderno, ou você faz numa folha pautada ou ofício, não sei. Você que vai saber aí, você que sabe como vai fazer, mas eu preciso que você faça essa pesquisa e que você anexe ao caderno de ciências. Por quê, professor, eu tenho que anexar? Porque ele pode valer, essa atividade aqui pode valer alguma coisa, pode valer alguma pontuação. Então recomendo que faça a atividade, beleza? Então até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus, paz e bem. Tchau, tchau, pessoal.